Caríssimos irmãos e irmãs, uma pergunta com a mesma resposta entre tantas é esta: quem deseja viver a harmonia familiar? A resposta é sempre: eu desejo. Acredito que nenhum de nós quer ser um agente divisor dentro da sua família, ou seja, pensar assim: eu quero dividir a minha família, eu gosto quando a minha família briga, eu quero colocar o meu pai contra a minha mãe, eu quero colocar um filho contra o outro, eu quero colocar inimizade entre parentes. Nós queremos o contrário. Pessoas felizes são frutos de famílias felizes. A nossa família muitas vezes é aquilo que não se vê. A nossa convivência familiar, muitas vezes, a maioria das pessoas que nós conhecemos e que nos conhecem, nós não sabemos como é, porque ela acontece dentro de casa. Nós somos muitas vezes um socialmente e outro na nossa família. Mas como é que eu posso avaliar a vida relacional e o diálogo familiar dentro das nossas casas? Olhando os frutos, olhando a copa, olhando o tronco da nossa família. Que tudo isso é apenas consequência. Consequência de quê? Das raízes. Quando você, quem entende de planta aí, você vê uma bela árvore, logo você já pensa: a terra é boa, tem raízes profundas, tem água, tem adubo, tem cuidado. Quando você vê uma árvore fraquinha, as folhas caindo, a árvore morrendo, logo você já pensa: o problema está nas raízes. Eu poderia dizer inúmeras raízes das nossas famílias hoje, mas eu quero pegar uma raiz. Eu não sei se todos sabem qual é o fundamento da raiz de uma árvore, né? Só tem dois fundamentos, não tem terceiro não. A raiz da árvore é para mantê-la em pé e para tirar da terra a seiva. Aquela raiz grossa, quando você arranca uma árvore, aquela raiz grossa, ela não está tirando seiva nenhuma, aquilo é para manter a árvore em pé. Ela dá estabilidade para a árvore. Quando você vê aqueles cabelinhos, não tem aquilo na raiz, aqueles filetes, ali é a seiva. Quando o fruto não é bom, é porque a raiz está com problema. Quais são os frutos não bons da nossa família? Indiferença, briga, solidão, silêncio sepulcral. Por que eu falo silêncio sepulcral? Porque tem o silêncio positivo, o silêncio para escutar. Mas tem o silêncio negativo, que eu chamo de sepulcral, é o silêncio da morte. Ali não há vida, é um silêncio estéril. Inveja, competição. Isso tudo são frutos. Onde está o problema? Na raiz. Eu vejo os problemas, mas a raiz do problema muitos não querem ver. E hoje eu vou trabalhar uma das muitas raízes da nossa casa, que é o diálogo, a comunicação. Uma família que tem o costume de sentar-se à mesa, que tem o costume de perguntar e ouvir a resposta: como você está? Como foi o seu dia? Como foi o seu trabalho? O que aconteceu diferente hoje na sua escola? Mãe, o que a senhora fez hoje de diferente aqui em casa? Famílias que têm esse tipo de conversa, as pessoas são mais conectadas. Você pode não ver como eles são em casa, mas os frutos você vê na rua. Há 3 tipos de famílias quando você sai para comer uma pizza. Observe as mesas. Seja discreto, mas observe. Há mesas que você verá que as pessoas estão rindo, conversando, interagindo. Uma família que é assim, numa pizzaria, isso vem das raízes. Isso é em casa. É uma família que conversa, uma família que comunica. Eu já vi pizzaria
onde a mesa toda está conectada. Eles estão ao lado um do outro, mas eles não são unidos. Ali é só casca. Olha a casca da árvore, é só casca. Não tem raiz ali. Cada um com a sua turma. O pai no WhatsApp da empresa, a mãe trocando informações com as colegas do salão, o filho conectando lá com os colegas da escola, quando não é com o namorado ou com o ficante. Ninguém conversa nada. Todos com o celular à mão. A pizza chega, alguns continuam comendo e vendo, outros põem, mas só comem. Terminou a pizza, eles voltam para o celular. É o segundo tipo da família. E temos o terceiro tipo. Eles não têm celular nas mãos, mas eles não conversam. Estão todos com a cara enfunada. Das duas, uma. Ou já estavam brigados em casa, ou como não tem costume de saírem juntos, entre a casa e a pizzaria, já brigaram dentro do carro. Estou falando para meia dúzia de gente aqui. Dessas três, quando a sua família se reúne, qual é ela? É a família conectada entre eles? É a família conectada no virtual e desconectada do real? Ou é uma família briguenta, que não pode reunir? Qual é o segredo, um dos segredos da primeira família e que está faltando nas outras duas? O diálogo, a comunicação. Existem dois problemas quando eu falo de diálogo familiar. Tudo que é demais atrapalha, tudo que falta não colabora. A falta de diálogo destrói a família, mas a pessoa que fala demais atrapalha também a família. Há pessoas que querem comunicar tanto, falar tanto e perguntar tanto, que fica uma pessoa incômoda. A pessoa o dia todo, ela está te perguntando, ela está querendo... Peraí, está demais. Certos pais, infelizmente, são assim. Eles não chegam perto dos filhos para conversar, partilhando vida. Eles são tipo detetives. Eles só chegam para perguntar: o que você foi? Com quem você estava? O que você fez? Estão conversando, mas é uma inquisição. O filho foge desse tipo de diálogo. Geralmente não existe diálogo, existe monólogo. Um fala, o outro quando vai falar: espera aí que eu estou falando. Espera aí que eu estou falando. A hora que você vai falar, o outro não quer escutar. Então o diálogo que falta, ele é tão nocivo como o diálogo que farta. Mulheres reclamam: meu marido parece uma múmia paralítica. É igual uma almofada. O que significa isso, minha filha? O cara só fica no sofá. Ele não fala. Eu já atendi maridos reclamando do contrário. Padre do céu, a minha mulher não cala a boca 1 minuto. A minha cabeça não dá conta. O tempo todo ela está falando. Então note que se reclama do silêncio absoluto, mas se reclama do diálogo excessivo. Quando eu falo de comunicação, de diálogo, eu estou falando de equilíbrio. Cada momento tem um tipo de diálogo. Você reúne numa noite para tomar um vinho, comer uma pizza, reunir os amigos, reunir a sua família. Ali o diálogo, ele dura horas. E ninguém está cansado. Ninguém está cansado. Não é verdade? Chama na sua casa pessoas amigas. Olha para o relógio. Olha, nós vamos conversar de 8h30 até 9h10, viu? Ninguém fala isso. Uma conversa agradável, vara a madrugada. Agora senta com seu marido e com a sua mulher 8 horas da noite para falar de problema até 2 horas da manhã. Ninguém aguenta. Aguenta? Então está notando que o diálogo, ele depende da circunstância e do contexto do diálogo. Diálogos positivos, diálogos alegres, diálogos que me alimentam. Esquece o relógio, vai que é tua. Diálogos complicados, quando não se trata de pessoa, mas de situações complicadas, situações materiais, situações que nos maltratam e ferem. Quanto mais objetivo for, quanto mais doce for, quanto mais breve for, mesmo que estenda pela complexidade, melhor.
Estenda assuntos agradáveis e seja conciso em assuntos não agradáveis. Não vamos falar assuntos desagradáveis. Na família, se há um assunto, ele deve ser tratado na maneira com que ele se apresenta. Conviva com uma pessoa que reclama o dia todo. Conviva, sem parar. Ah, mas tá quente. Ah, mas tá chovendo. Essa comida tá ruim. Sapato apertando. Cachorro tá latindo. Esse gato não para de miar. Seu olho não para de piscar. Olha, pera. Não dá, né? Não dá. Agora, a pessoa faz uma observação. Não, hoje está quente, né? Hoje está quente. Não tem problema nenhum. Olha como que o excesso atrapalha a comunicação. É bom conviver com pessoas felizes, é uma bênção. Com pessoas que sorriem, é uma alegria. Agora, conviva com uma hiena. Tem gente que tem complexo de hiena. Ela ri o dia inteiro. É uma pessoa desagradável. Mas, pelo amor de Deus, essa pessoa ri o dia todo. A minha cabeça até doendo. Que risada chata ainda. Por quê? O excesso. Comunicação, diálogo e conversa. Qual é o segredo? É o equilíbrio. O equilíbrio. E todo bom diálogo, ele é temperado com silêncio. E aqui, meus caros, você que nos acompanha e os que estão aqui, qual é o silêncio positivo dentro da sua casa? Qual que é o silêncio negativo? A não comunicação. Esse é um silêncio negativo. Cada um no seu quarto, cada um no celular, cada um na sua vida, ninguém conversa com ninguém. Silêncio negativo. Mas há um silêncio muito bom, positivo e necessário. Quando alguém fica em silêncio para te escutar. E escutar, meus caros, anote isso, não é ouvir. Ouvir é uma coisa, escutar é outra. Qual a diferença? Fácil você guardar. Ouvir vem de ouvido. Tudo que entra no seu ouvido, você está ouvindo. Vou dar um exemplo que aconteceu agora. Eu estou pregando para vocês aqui, vocês estão me ouvindo, espero que estejam também me escutando. Só que eu ouvi agora uma moto, vocês ouviram? Cantou aqui o cano. Eu ouvi a moto, mas eu estou escutando o padre. Qual a diferença de ouvir e escutar? Ouvir é que entra pelo ouvido. Escutar é onde eu coloco o meu foco. O escutar exige atenção, foco, presença. Então não pense que lá na sua casa você está estando ouvindo as pessoas. Está muito bom. Ninguém quer ser ouvido. Todos querem ser escutados. E para escutar tem que ter atenção. Não se escuta alguém mexendo no celular. Não se escuta alguém com a televisão ligada. Não se escuta alguém brincando com o cachorro. Não se escuta alguém lendo o jornal. Então você quer me escutar? Então para eu te escutar tem que ser com os olhos. Para ouvir com o ouvido, para escutar também com os olhos. Então você tem que olhar para a pessoa e dar respostas não verbais. Aprenda isso. A pessoa está conversando com você, você ficar assim para ela aqui, ó. O que é isso? Você morreu? Uma múmia? Mas o que é isso? Quando você vai escutar alguém, o mínimo que a pessoa espera é que você faça de vez em quando assim, ó. O que é isso aqui? Eu estou entendendo você. Não é ficar igual uma tartaruga, não. Eu fui à missa, então eu vou conversar com a minha mulher. Você virou um calanguinho, né? Calanguinho na parede. O que você está fazendo? Não, o padre ensinou que tem que ficar assim, ó. Não. É aquela atitude afirmativa. A pessoa está te contando um caso, isso é natural. Quem sabe escutar, isso é natural. A pessoa te faz uma afirmação, quer dizer, prossiga, eu estou entendendo você. Muito importante na conversa, não interromper quem fala. Porque você irá falar depois e você não quer ser interrompido. Então escuta tudo, deixa a pessoa falar tudo. Um segredo que salva casamento. De graça, hein? Não vou nem cobrar. Segredo salva casamento. Quando você ouvir alguém, isso pode ser no namoro,
com todos os lugares, mas um segredo desse salva casamento. Quando você estiver escutando alguém falando com você, o que nós fazemos? A maioria de nós, o que nós fazemos quando alguém está falando com a gente? Ô mãe, eu quero conversar com você. Ô bem, vamos discutir a nossa relação. O que a nossa cabeça faz quando você está escutando alguém? O que ela faz? Ela começa a arrumar resposta para aquilo ali. Ah, ele falou isso. Deixa ele falar. Eu não deixo. Tá. Fala tudo que você quer. Depois você vai me escutar, viu? Essa pessoa não está escutando, ela está guerreando. Quando eu escuto alguém pensando no que eu vou responder, aí existe o errado que fala, o certo que ouve e o egoísta que destrói. Eu não escuto alguém, atenção nisso, eu não escuto alguém para responder, eu escuto para entender. Eu não tenho que responder nada, eu tenho que entender o que a pessoa está dizendo. E depois que a pessoa acabar de falar, o que eu tenho que falar com ela? Entendo o seu ponto de vista e te respeito. Posso não concordar, mas entendo e te respeito. Eu quero repetir para você se eu entendi o que você disse. Ninguém faz isso. Por isso que os casais brigam. O marido fala A, a mulher entende B e os dois brigam achando que é C. O discurso ele tem que ser sistematizado, elaborado e devolvido feedback. A mulher reclama do marido por uma situação, o marido tem que dizer: entendi o que você disse e respeito o que você disse. Veja se eu entendi o que você disse. Você disse isso. Exatamente, você entendeu muito bem. Então tá bom. Então a gente pode continuar o diálogo. Então eu te escutei, você mostrou o seu ponto de vista, eu vou mostrar agora o meu. Não entre para um diálogo para vencer o outro. A pessoa não deve ser vencida, o problema deve ser resolvido. A questão não é a pessoa, a questão é o problema. E o problema não é a pessoa. E cuidado que um diálogo viciado é um diálogo que leva à briga. Todo casal, família que conversa e eles brigam, eles não estão brigando pelo motivo do diálogo, presta atenção. Eles brigam por outro motivo. Ah, porque eu sou grosso. O diálogo não é esse. Então repita: olha, você me disse isso, foi isso que eu disse. Até eu entendi e respeito o seu ponto de vista. Eu te escutei, você agora me escuta? Eu não te interrompi, deixa eu falar primeiro. Tá bom. E você, com tranquilidade, expõe o seu ponto de vista. Quem conversa assim, eles vão peneirando aquilo que é ruído de comunicação e eles se mantêm fiéis ao assunto que está sendo tratado. Vou dar um exemplo breve, rápido, que acontece com muitos casais. O marido com a mulher saem. Acontece alguma coisa que a mulher não gosta. Suponhamos que a secretária dá um beijo no rosto do marido na frente da mulher. É a secretária do cara, a mulher ciumenta, não gostou. No carro, ela vai falar com o marido. Está com muita rilia. Essa mulher, se não me respeitou com você, imagina o que ela faz quando eu não estou. O que o marido deveria fazer? Se concentrar no que ela disse. Olha, se tivesse alguma coisa perto de você, não seria. Tem que concentrar no que a mulher disse. O que o marido faz? Mas você é ciumenta, hein? Ele acrescentou pólvora. O assunto ali, aí ele levou para o outro lado. Aí ela vai dizer: eu sou ciumenta e você é folgado. Você é espaçoso, você não sabe respeitar a sua mulher. Ah, então, já que você está falando de respeito, e você com seu primo? E aquele dia lá no sítio, você entendeu o diálogo? O diálogo vai abrindo.
você tem que fechar o diálogo. E como que eu fecho o diálogo? Mantendo no assunto. E como que eu mantenho no assunto? Escutando o outro, entendendo o outro, para poder mostrar para ele a minha visão da mesma coisa. E não é simples. Por isso que tem gente que separa porque não sabe conversar. Tem amizade que acaba porque eles não sabem conversar. Tem irmãos que brigam porque eles não sabem dialogar. E tem um modo de fazer isso. E o primeiro modo é exercendo o silêncio ativo. O que significa silêncio ativo? Eu não estou calado para não conversar com você. Eu estou em silêncio para escutar você, para entender você, para respeitar você, para amar você. E o ouvir com respeito cura. Escutar com atenção liberta. Quantas pessoas, eu como padre atendo as pessoas, que chega, padre, eu quero conversar com o senhor. Pois não. Em que eu posso te ajudar? A pessoa começa, eu fico. Deixa falar. Tem pessoa que fala. Tem coisa que eu posso dar um conselho. Aquilo que ultrapassa a minha área de conselho, eu vou orar pela pessoa. Falo, olha, só Deus na causa. Vamos rezar para Deus te dar um direcionamento. Quantas pessoas levantam e falam, não, padre, você me ajudou demais. Eu estou saindo aliviada. Eu estou tendo uma outra visão. O que eu fiz? Eu só fiquei assim, ó. Ela não tem quem escuta. Ela não tem um ouvido perto. Ela não tem quem a ame. Escutar cura. E o nosso problema é esse, meus irmãos. Dentro da nossa família, falta silêncio ativo. Falta um ouvido atento para escutar as pessoas. Aí nós reclamamos que as pessoas não querem conversar com a gente. O meu filho não quer conversar comigo. Meu marido não conversa comigo. Meu irmão não conversa comigo. Será porque ele sabe que se ele for conversar não existirá ouvido? Não existirá escuta? Então, como tantas vezes deu no que deu, eu me canso de conversar. Tem muitos casais que são apáticos, são apagados, toleram ao outro, socialmente aceitável, porque falta diálogo. Eu vou rasgar a coisa aqui para você me entender. E de vez em quando tem relação íntima. De vez em quando tem sexo. De vez em quando tem presente. De vez em quando tem viagem. Mas você vê os dois o tempo todo, ó. Principalmente os mais idosos. Se o casal idoso é feliz, e tem muitos que são, saibam, os dois dialogam. Pode ser que eles não conversem em quantidade, mas eles têm diálogo de qualidade. E uma vez que eu fiz uma pregação parecida dessa, uma senhora idosa me disse, padre, lá em casa quase que não tem fala, porque eu olho para o meu marido me olha, disse tudo. 54 anos de casamento, as palavras perdeu o valor. Não era assim quem ia da década de 70, 80 com os nossos pais? O pai e a mãe não tinha que falar nada. Na festa eles faziam assim para você, ó. Era ou não era? Hoje está gritando, está falando, o menino está nem tchum. Está quieto, o menino continua do mesmo jeito. Porque a palavra, ela tem que ter conexão. Só o blá 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 não resolve nada. Eu já vi muito shopping, o pai no blá blá blá, o menino fazendo a mesma coisa o tempo inteiro. Quer dizer, ele não entendeu que o blá 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 dele é só para incomodar quem está perto. Porque para quem devia ouvir, não está ouvindo nada. O que falta no diálogo? Tem palavra? Tem, não tem conexão. E a conexão não vem pela palavra. A conexão vem pelo silêncio. Por isso que a Santa Missa tem muitos momentos de silêncio, mas não é um silêncio sepulcral, é um silêncio orante. Oremos. Silêncio. Tomai todos e comei, esse é meu corpo.
Silêncio. Ouvir a brisa suave. Ouvir o que o outro te diz, que não sai do lábio, mas está explodindo no olhar. Nós precisamos ter esse silêncio que ouve. O silêncio que ouve. Junto com o silêncio está a capacidade de escutar. Não estou condenando, estou dando exemplos. Você já viu que tem casa que não existe silêncio? Quando eles não estão brigando ou conversando, quando conversam, o que você ouve? Som alto ou televisão ligada alta? E não tem ninguém ouvindo o som, e não tem ninguém assistindo televisão. Não, eu não gosto de silêncio, eu gosto de barulho. E geralmente, onde tem som alto e televisão alta, é sinal que as pessoas não estão conversando. Porque ninguém conversa com som alto. Saia em algum barzinho à noite, tanto aqui em Divinópolis como na cidade que você mora, e veja como que mudou as coisas. Há poucos anos atrás, para você cantar num bar, num pub, num lugar, você tinha que tocar o violão suave e cantar baixinho. Era uma música de fundo. Quando o cantor começava a ficar entusiasmado e aumentava a voz, alguém reclamava. Ô garçom! Quer dizer, está atrapalhando o diálogo aqui. Vá hoje nos barzinhos e me conta a altura que eles cantam. Por que eles cantam tão alto? Porque ninguém conversa. Então, como ninguém está conversando, é bom um cara da esgoelando no microfone, pelo menos ocupa o silêncio do restaurante. Aí ali eu passo uma mensaginha, eu faço uma piadinha na mesa, fico com o meu chopp na mão, uma Heineken, cantando. Doente de amor, procurei remédio na vida. Essa bonita, essa é a minha. Canta pra mim aí, pacato de cidadão. A noite toda fica isso. Claro, estou exagerando. Mas em muitos casos, as pessoas saem, olha o que eu estou dizendo, e as pessoas voltam tão vazias quanto saíram de gente. Não conversam, no contexto nosso, não abraçam, é tudo muito barulhento. Por que é tudo muito barulhento? Porque não existe diálogo. E você não verá ninguém reclamando do som alto. Por que não reclamam? Porque ninguém está ali para conversar. Eles estão ali para comer. Parece um coxo. Comeu. A conta, garçom! Antes, isso é estudo. As pessoas saíam à noite, elas ficavam no mesmo restaurante de 2h10 a 3h40. A média hoje, 50 minutos. Tanto é que você conhece, e eu conheço, lugares onde as pessoas vão para comer, que tem uma fila extensa e todo mundo espera. Por quê? Rapidinho tem mesa. As pessoas não estão indo para conviver. As pessoas não estão indo para conversar. As pessoas estão indo para... E acabou de comer, levanta da mesa. Vamos mudar a moeda aqui? Todos nós temos, eu tenho e você também. Você não tem aquela família amiga, aquelas pessoas amigas, que você senta para conversar e o relógio some e você chega de madrugada e não viu aquela hora? Por quê? Note, não vai ter som alto, não tem tanta coisa, pode ter ali uma coisa mais simples, mas tem gente, tem conversa. Não sei se alguém já foi aqui, escoteiro. O que os escoteiros fazem à noite? Fogueira, pegam um pauzinho, colocam um marshmallow, sentam em volta da fogueira num toquinho, vão assando o marshmallow e conversando. Conversam até tantas horas. Ai, padre, que estranho. Hoje não tem escoteiro na nossa região, não. Não tem, eles vão pro mato para quê? Só para tacar fogo no mato. Que diálogo que eles vão ter? Ah, eu não vou ser escoteiro, eu vou no mato, não tem Wi-Fi. Eu vou no mato, não pode levar celular, que escoteiro que é esse? Que um por todos. Então um por eu por mim. Até isso aí diminuiu. Tinha muito.
Curitiba eu vejo na rua, lá tem ainda pessoal com as medalhinhas, pessoal com chapeuzinho, fazendo excursão, não pode ter celular, eles têm uma varinha, à noite lá no marshmallow, o instrutor contando o caso, eles conversando. Eu lembro, no sítio da minha tia, com certeza você viveu isso também, a gente sentado em torno lá do fogão de lenha no inverno, fazendo um doce ou um mingau de milho verde. Isso demorava a fazer, a meninada ali conversando, brincando, a gente contando o caso de família, ria até estar dor de lado, lembrando as histórias da família. Ia dormir tarde, sem televisão, sem rádio, sem Netflix, sem celular, mas uma família risonha, alegre, todo mundo unido. Hoje é uma vergonha. Você pega um adolescente, me conta a história do seu pai, me conta a infância da sua mãe, me conta um caso engraçado da família. O que sai aí? Não sai nada. O cara pede para falar aí o nome de todos os personagens de qualquer série, eles sabem. O nome dos 12 jogadores do time, eles sabem. A história, ou seja, o jogador jogou em tal time, foi para a Europa, ganhou tal troféu, agora está no Brasil, já mudou. Ele sabe tudo. Agora pergunta a história do avô dele, não sabe. A história do pai dele, não sabe. Pergunta coisas simples. Qual é a comida favorita da sua mãe? Qual que é a cor favorita do seu pai? Qual que é o animalzinho que o seu pai tinha quando era criança? Qual o nome? Não sabe. Por que não sabe? A família não conversa. E aqui uma colocação breve. Se conversa na rua, diferente como se conversa com a família. Como que eu converso na rua? Trivial, assunto trivial. Quente, né? Você anda no Uber. Tá chovendo, hein? Você viu a gasolina? Daqui a pouco tá 10 litros, hein? Inflação. Quando você vai chegar em casa, na mesa com a sua família, aí você fala com a sua família. Tá quente, né? A gasolina, 10 reais. Não, gente. Com a família, é coração para coração. Família, você vai falar de sentimentos, vai falar da sua vida, dos seus sonhos, das suas alegrias, da sua saudade, das suas dificuldades, daquilo que você viveu aquele dia. Contar para os seus filhos por que o seu cabelinho está branqueando mais depressa. Contar para a sua família por que você está com um olhar mais triste. Mostrar que você está cansado, que você está depressivo. Tem família que nem sabe disso. Eu conheço, não estou julgando, mas é real. Famílias que o filho suicidou. A família falou, mas por que o que aconteceu? Ele estava tão bem. Aí encontra o diário do cara. Quando vai ler, há meses, estou me sentindo sozinho, não estou dormindo, tenho um nó na minha garganta que não sai, eu não devia ter nascido, eu não tenho um amigo e ninguém sabe nada. Por que ninguém sabe nada? Conversa. Aí depois, nossa, a gente não viu, mas não é que tinha sinais, mas depois que aconteceu a tragédia, temos que ter diálogo, conversa, coração com coração. Escutar para entender e não para responder. Já falei isso aqui. Cuidado com o que anda saindo da sua boca. Se para você são palavras, olha o que eu vou dizer. Se para você são palavras, para Deus são promessas. Cuidado com palavra de maldição para si e para o outro. Para mim nada dá certo. Eu não nasci para ser feliz. Eu não dou conta. Eu não consigo. O seu anjinho está do seu lado o tempo todo. Amém, amém, amém. É isso que você quer, então vive isso aí. Meu filho, você não faz nada certo, viu? Palavra de maldição. Meu filho, você vive doente. Que menino fraco. A vida toda é isso. Cuidado com o que você anda falando dentro da sua família, para a sua família e para você mesmo. Palavra tem poder. Diálogo tem poder. Comunicação tem poder. Não sei se você lembra, Pentecostes. Quando o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, ele veio em forma de quê? Foi em forma de mão? Foi? Não. Foi em forma de pé? Não. Foi em forma de umbigo? Não. Foi em forma de orelha?
Não, foi em forma de língua. Por quê? Ninguém nunca pensou isso? Por que língua de fogo? Porque o Espírito Santo, um dos maiores dons que Ele nos dá é o dom da comunicação. E a palavra comunicação é quando você for conversar, você vê o que é comum entre os dois para unir. Comum, união, comunicação. E quando nós conversamos, o que tem acontecido? Divisão. Conversou com um amigo, perdeu um amigo. Conversou com a namorada, terminou o namoro. Conversou com o marido, divórcio. Há um problema aí. Então nós precisamos rezar muito ao Espírito Santo. E se me permitam, a última dica: antes de conversar com alguém, converse com Deus. Você tem uma conversa difícil para ter com seu filho, uma conversa difícil para ter lá com o seu empregado, uma conversa difícil com o síndico, uma conversa difícil com alguém. Ó Espírito Santo, ilumina a minha língua, ilumina a minha inteligência, ensina-me a conversar, a dialogar para unir e não para dividir. Ó Espírito Santo, dom de Deus, ajuda-me a conversar com meus filhos, ajuda a ter um diálogo construtor com a minha mulher. É tão difícil conversar com ela, Senhor. Ó Jesus, ajuda a conversar com meu marido, ele nunca quer conversar comigo. Ajuda-me a saber o modo certo de chegar no coração dele. Oh meu Deus, ajuda a conversar com meu irmão. Toda vez que a gente vai conversar, a gente briga. Oh meu Deus, amanhã no meu trabalho eu tenho um pepino para resolver. Tenho que conversar com esse funcionário. Coloca a palavra certa nos meus lábios. Oh anjo da guarda, já vai conversar com o anjo da guarda dele e prepara para a gente conversar amanhã. Eu não quero briga, eu quero terminar tudo em paz. Eu quero que o nosso diálogo seja... A gente começa a fazer isso, você vai me contar. O Espírito age porque Ele é comunicação. Antes de conversar com os outros, converse com Deus. Quando você escutar alguém, não é para responder, é para entender. O problema não é a pessoa, e o silêncio precisa ser ativo. Eu estou escutando você e não apenas te ouvindo. Ouvir, todos ouvem. Escuta quem ama. Então escutar a sua família é um sinal de amor. Ter tempo para escutar as dores do outro, partilhar as alegrias do outro, entrar e passear no coração do outro. Só faz isso quem tem tempo. E quem tem tempo ama, porque o amor se escreve com a letra T-E-M-P-O. Quer saber se alguém te ama? Veja o tempo que esta pessoa dedica a você, e neste tempo, qual o tempo que ela tem para te escutar. Conexão profunda mantém uma família unida e abençoada. Vale a pena dialogar mais, vale a pena conversar mais, vale a pena trazer Deus para os nossos momentos de encontro. Que haja música, mas que haja diálogo. Que haja comida, mas que haja afeto. Que haja silêncio, mas que seja para ouvir. Porque ouve quem quer escutar e escuta quem quer amar. Ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O impossível Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível. O impossível a mim Ele pode realizar. Graças e louvores se deem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração,
Fazei o nosso coração semelhante ao vosso, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, na Tua presença mais uma vez estamos, nesta missa da família. E nós falamos de algo, Senhor, que Te é tão próximo, tão peculiar. O diálogo, a comunicação. Tu que és a palavra do Pai. Lendo a Sagrada Escritura, nós vemos que o Senhor gostava de conversar. Eu conversava com a multidão, conversava com os discípulos, conversou com Zaqueu, conversou muito com a samaritana, com Nicodemos, até flagelado, conversou com Pilatos, do alto da cruz, conversou com sua mãe. Tu sabes, Senhor, a importância daquilo que sai da nossa boca, e que a nossa boca não tem sido um manancial de graça, mas tem sido uma boca de desgraça, falando dos outros, falando mal de nós mesmos, falando da nossa família, reclamando, murmurando, criticando. Dai-nos, Jesus, Teu Espírito, que o Espírito Santo venha sobre cada um de nós como línguas de fogo, queimando a nossa língua, purificando a nossa boca. Que a nossa boca seja profética, Jesus. Que aquilo que nós falarmos, que aquilo que nós profetizarmos, possa mudar a nossa história e mudar a história das pessoas que amamos. Ajuda-nos, Senhor, a dar o primeiro passo. Muitas pessoas ficam esperando o outro. Se meu marido vier conversar comigo, eu converso com ele. Se meu irmão vier conversar comigo, eu converso com ele. Não tenho raiva, não. Aí você fica esperando. E aquele que ama não espera. Aquele que ama dá o primeiro passo. Dê o primeiro passo para unir a sua família. Dê o primeiro passo para iniciar uma boa conversa dentro da sua casa. Use menos o celular. Veja um pouquinho menos de TV. Fique um pouquinho menos na internet. Se conecte às pessoas. Se conecte às pessoas. Dai-nos essa graça, Senhor. A graça de saber conversar. A graça de saber dialogar. A graça de me comunicar em família. Toca agora, Jesus, com a tua mão chagada, os meus lábios, a minha língua. E remove, Senhor, toda palavra de maldição que eu já disse. Toda palavra de reclamação. Toda palavra negativa que eu disse sobre eu mesmo. Purifica os meus lábios. Santifica a minha língua. Toca, Senhor Jesus. Tantas pessoas que hoje enfrentam muitos problemas. E a origem foi o mau uso da língua.
o mau uso da língua. Pense um pouquinho agora. Como você tem usado a sua língua? Como você tem conversado com as pessoas da sua família? Como você tem dialogado com as pessoas da sua casa? Como você tem respondido a sua mãe quando ela te pede um favor? Quando ela te pede uma ajuda? Como você tem se relacionado com seu pai? Como que você se dirige ao seu pai? Como você tem conversado com seus irmãos, as irmãs? Toca a minha língua, Senhor. Toca a minha língua. Que a minha boca seja um manancial de graça. Minha boca seja um manancial de bênção. Muito obrigado, Jesus. Porque com o meu esforço pessoal e acima de tudo com a tua graça, a minha fala será purificada. Eu darei o primeiro passo para me comunicar melhor com a minha família. Eu vou pensar antes de falar. Eu vou pensar antes de magoar o outro com a minha palavra, antes de entristecer as pessoas que eu amo com meu nervosismo. Ajuda-me, Senhor, a ter palavras de bênção, palavras de cura, palavras de restauração. Obrigado, Senhor. Porque a nossa boca foi tocada por Ti. Acreditamos que o Senhor removeu da nossa língua daquilo que não vem de Deus, daquilo que não vem de Ti. Toda palavra que me torna pior, toda palavra que não me melhora, mas me contamina. Que a minha fé, o meu amor, que o meu cuidado passe pelas minhas palavras. Uma palavra bendita, ela reúne, ela alegra e ela cura. Uma palavra maldita, ela incendeia, ela fere e faz chorar. Que saibamos conversar com quem amamos, a começar da nossa família. Ao Senhor Jesus, palavra viva do Pai, toda honra, toda glória, todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós vamos agora abençoar os nossos objetos, abençoar a nossa água. Quem trouxe a sua água pode pegar o seu copo, a sua garrafinha, aí na sua casa, abençoar também os objetos que você coloca para esta bênção. Deus eterno e todo-poderoso, dignai-vos abençoar a todas essas famílias que estão conosco nesta celebração. Tantas pessoas que estão aqui no santuário e milhares que nos acompanham pelos meios de comunicação. Abençoa, Senhor, essas fotos de família, peças de roupa,
remédios, exames, carteiras de trabalho, tantas pessoas desempregadas. Abençoe, Jesus, estas alianças, estas chaves, chave da casa, do carro, da moto, do local de trabalho, que aquilo que essas chaves abrirem, que o pecado não feche. Abençoe todo o material religioso, terços, livros, CDs. Abençoe essas alianças, esses casais. Abençoe as pessoas que nós trazemos no coração. Deus eterno e todo-poderoso, tua palavra diz que no princípio teu Espírito pairava sobre as águas para que elas concebessem a força de santificar. Abrindo o mar vermelho, fizeste o vosso povo passar a pé enxuto, mostrando a tua presença e o teu cuidado. Moisés, ferindo a rocha com seu cajado, alimentou homens e animais, cumprindo a tua promessa. Jesus, ao ser batizado nas águas do Jordão, sobre ele veio o Espírito Santo, transformando água em vinho em Caná da Galileia, mostrou o seu poder e a sua divindade. O seu coração aberto pela lança fez jorrar sangue e água. Fazei jorrar para nós uma água abençoada, capaz de nos lavar por dentro, que aspergindo a nossa casa com esta água, ingerindo-a, colocando no filtro, que ela possa renovar as nossas promessas batismais e nos livrar de todo o mal, do corpo, da alma e do espírito. Tudo isso para a honra e glória do teu nome. Amém. Se você trouxe água e quiser, você pode dar um golinho na sua água benta. Você de casa, tome os seus remédios com água benta. Passe a água benta fazendo o sinal da cruz na fronte dos seus filhos. O seu nenenzinho com cólica, pega a água benta, passa na barriguinha, vai rezando uma Ave Maria. Precisamos usar da água benta. É uma água de Deus. É um sacramental da igreja. Finalizando uma noite tão bonita como essa, vamos conceder a todos a bênção do Santíssimo Sacramento. A você que está conosco, o Senhor visita a sua casa, o Senhor visita a sua família. Ele abençoa a todos aí, com a sua bênção. Que o Senhor nos conduza pelos caminhos da vida, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor nos abençoe. E até a próxima vez que nos reunirmos, que o Senhor nos guarde na palma de suas mãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Recebamos a bênção.